turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal Estudatex. Mas antes de começar a aula de hoje, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem com todos os amigos de vocês e ativem todas as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta por aqui. Mas sem mais enrolações, vamos para a aula de hoje, que é Barroco no Brasil. O Barroco foi introduzido no Brasil por meio de jesuítas entre o final do século XVI e início do século XVII e desde então exerceu grande função na arquitetura brasileira, na pintura e na literatura. O Barroco foi uma reação contra os estilos anteriores e pretende surpreender, maravilhar e emocionar o observador. Eu vou falar um pouquinho sobre Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Ele nasceu cerca de 1738. Ninguém sabe ao certo o ano porque não tem documentos que comprovem. Quando ele era criança, ele queria seguir os passos de seu pai, que trabalhava em uma oficina. Depois de algum tempo, suas esculturas começaram a ser bastante disputadas entre as igrejas e eram feitas de pedra-sabão, uma matéria-prima brasileira. Seu apelido, Aleijadinho, veio de uma doença onde teve a perda dos movimentos das mãos e dos pés. Essa doença ninguém sabe ao certo qual era. Ela também deixou a sua cara deformada. Então, quando ele precisava sair, ele sempre usava uma capa assim para se esconder. Aleijadinho continuou trabalhando com os instrumentos amarrados nos punhos. Esse escultor se fechou no seu mundo. De alegre, ele passou a ser triste, mais fechado. Ele trabalhou muito durante anos, só que ele parou mesmo quando ele teve a perda de visão. E ele morreu com mais ou menos 76 anos de idade. Os especialistas costumam dividir a produção de Aleijadinho em duas fases. A anterior à doença, onde as suas obras refletiam a alegria de sua juventude, como a Igreja de São Francisco de Assis, a Igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões. E depois da doença, onde as obras são tristes e sofridas, como as esculturas, os Passos da Paixão e os 12 Profetas. Bom, eu vou falar sobre o Barroco no Brasil. O estilo barroco se manifestou tarde no Brasil, onde desenvolveu características peculiares, tanto na arquitetura das igrejas como na escultura dos santos. O que se nota é a existência de alguns intelectuais que conseguiram produzir algumas obras com características barrocas. O aumento da produção artística barroca no Brasil, principalmente nas áreas de pintura e da arquitetura, ocorreu apenas quase 100 anos depois, na cidade de Minas Gerais, no chamado Século do Ouro, e do Nordeste. Isso porque essas cidades, além de serem ricas, apresentavam intensa vida cultural e artística. No estado da Bahia, o barroco destacou-se na decoração das igrejas. Em Salvador, a igreja de São Francisco de Assis, considerada uma das mais ricas e suntuosas do território, é um retrato desse período. Nas cidades litorâneas, como Rio de Janeiro, Recife e Salvador, a influência da metrópole portuguesa era maior, o que fez com que o estilo guardasse fortes características europeias. Em cidades mineradoras como Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, ou Diamantina, isoladas pela distância e pela precariedade da comunicação, o barroco ganhou características próprias. Traços negros e mulatos são recorrentes nas imagens dos santos e pinturas de capelas e igrejas, dada a forte influência dos escravos. Assim como em Portugal, o barroco no Brasil tem manifestação tardia em relação à Europa. No Brasil, a ascensão do estilo acompanhou a descoberta do ouro em Minas Gerais, a primeira corrida do ouro do Ocidente. Minas confere um ar muito peculiar ao estilo do país. E aí, pessoal, hoje quem vos fala é o professor Guilherme, perito em aulas de artes. Hoje eu vou falar sobre Bento Teixeira Pinta. Ele nasceu entre 1540 e 1545, tendo morrido, ao que parece por ser mais ou menos, por volta de 1618. São muito escassos e incertos os dados biográficos deste poeta e literato de limitada projeção. Formou-se no Colégio da Bahia, onde ensinou até fugir para Pernambuco, ao se esconder por uma causa de ter assassinado a sua esposa. Nessa prisão, ele escreveu um pequeno poema épico, em 8ª rima, intitulado Prosopopeia, que enaltecia os feitos do terceiro donatírio da capitania de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho, e que foi publicado em Lisboa em 1601. Bento Teixeira fez uma acidentada viagem por mar a bordo da nau Santo Antônio, em companhia do mesmo Jorge de Albuquerque,
A sequência de alguns dos episódios dessa viagem vem narrada na história Trágico-Marítima, do escritor português Bernardo Gomes de Brito. Características da arquitetura barroca. Possui arquitetura dinâmica. O barroco não renega as formas clássicas, colunas, arcos e frontões, mas transforma-os de uma maneira fantasiosa e subjetiva. O barroco amava o movimento. A curvatura das fachadas tornou-se um dos motivos característicos da arquitetura desse período. Já a pintura barroca tinha como características a composição assimétrica em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentuado o contraste de claro-escuro, que era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade. As pinturas eram realistas, abrangendo todas as camadas sociais e a escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. Escultura barroca. A primeira preocupação dos escultores barrocos é de se fundirem nas outras artes. Na realidade, nessas obras, não se conseguem separar os dois aspectos. O conjunto é claramente arquitetônico, mas o papel principal foi confiado às estátuas. Suas características são o predomínio das linhas curvas, dos drapeados das vestes e do uso do dourado. E os gestos e os rostos das personagens revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade desconhecida no Renascimento. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o Barroco. Em 2014, foi instituído como ano de comemoração ao bicentenário ano de Aleijadinho. O Brasil possui uma lei, que é a 20.470, que determina que todo ano, no dia 18 de novembro, sejam realizadas atividades para preservar e valorizar o patrimônio vinculado ao Barroco mineiro. O poema épico Prosopopeia, ele foi o primeiro marco do Barroco no Brasil. Como o Barroco é um estilo artístico marcado pelo rebuscamento, requinte e exagero de adornos, alguns etimologistas acreditam que o termo barroco veio do grego barros, que significa pesado. Já outros defendem a ideia de origem italiana, barroccio, que quer dizer engano. Temos também um filme que foi lançado no ano de 2000 que se chama O Aleijadinho, Paixão, Glória e Suplício. Bom, hoje eu vou falar sobre o Barroco missioneiro. A arte do Barroco missioneiro, ela nasce e desenvolve no isolamento das populações nas reduções, com o objetivo da catequização. Armindo Trevisan foi um dos autores que estudaram o uso específico dessa arte com o objetivo da cristianização. As imagens, segundo Armindo Trevisan, eram usados como elementos pedagógicos para, entre aspas, substituir a Bíblia, sendo uma forma mais fácil de entendimento pelo povo indígena. Esses elementos fundamentais buscavam fixar um sistema de valores para os novos fiéis. E para terminar, o Barroco missioneiro, segundo Armindo Trevisan, abre aspas, um barroco no qual o conteúdo espiritual predomina sobre as preocupações apologéticas. Um barroco lento, profundo e sem retórica. E era isso. Começa. Volta. E hoje a videoaula é sobre barroco. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não. Um elemento pedagógico. Meu Deus, pode cancelar.